O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa com estas manchetes. Direção do Hospital Beneficente São Carlos de Farroupilha trabalha na elaboração de um planejamento estratégico para a instituição. Presidente do Conselho do São Carlos afirma que pagamento de contas, principalmente dos empréstimos bancários feitos no passado, é o que mais pesa no momento no Hospital Farroupilhense. Ainda será destaque na edição de hoje. Presidente da ONG dos Peludos de Farroupilha afirma que pessoas que trabalham no Centro de Amparo Animal do município não têm experiência para tratar com os animais. Marlene da Silva declara que, após a Prefeitura Municipal de Farroupilha assumir o cuidado com os cachorros, o serviço piorou. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul destaca a importância do Parlamento Regional na discussão dos assuntos regionais. Para Alberto Meneguzzi, os temas tratados no Parlamento Regional acabam crescendo e ganham destaque. O vereador de Caxias do Sul e também presidente do Legislativo defende uma união da região para tratar de diversos assuntos, principalmente na saúde e no turismo. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul afirma que prender assaltantes criminosos, como as pessoas dizem que não resolve, é uma mentira. Para Bruno Carpes, hoje de cada 100 presos, uma média de 96 não vira o semestre na cadeia. Terça-feira deverá ter instabilidades fortes em toda a nossa região. Meteorologia não descarta a possibilidade de chuva forte ao longo do período. Estas e outras notícias você vai ver em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. É fato, é notícia, aconteceu, você vê aqui no nosso Jornal da Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para destacar na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Presidente do Conselho do Hospital Beneficente São Carlos fala dos trabalhos à frente da instituição de saúde. Segundo Clarimundo Granman, a dívida atual do hospital já é menor do que 30 milhões de reais. Os detalhes em seguida. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia, já está de volta aqui na TV Cidade Farroupilha. O que é notícia você vê por aqui, e a partir de agora a informação vem com todos os seus detalhes. A direção do Hospital Beneficente São Carlos segue trabalhando forte para recuperar as finanças da instituição de saúde. O foco no momento é a elaboração de um planejamento estratégico para o futuro do Hospital de Farroupilha. O pagamento de contas, principalmente dos empréstimos contraídos no passado, é o que mais pesa e compromete o fluxo de caixa do hospital na atualidade. O presidente do Conselho do Hospital Beneficente São Carlos destaca como estão os trabalhos na instituição de saúde. Eu gostaria de
de falar algumas coisas que a gente está tentando desenvolver através do trabalho juntamente com a diretoria do hospital e com demais membros do conselho, que a Elizabeth está à frente de um planejamento estratégico que está sendo instalado no hospital para melhorias no geral do hospital. Planejamento estratégico é fundamental para que o hospital consiga se reorganizar? Exatamente. O planejamento estratégico, ele traz muita qualidade nos serviços, qualificação nos profissionais e também a gente procura fazer um planejamento financeiro também dentro. E que isso o hospital precisa muito porque recentemente a gente recebendo essas emendas, não adianta a gente receber recursos e não aplicar aonde tem se aplicado. Temos também dificuldades em pagar as contas antigas também, que com os empréstimos que estão sendo negociados, vai um bom tempo ainda, e para isso nós temos que procurar, para não ter problema de falta de recursos no andamento, na operacionalidade do hospital. A Operação São Carlos, receita e despesa ainda continua existindo um degrau. Ele já é menor do que foi no passado? Ele é menor, mas ainda é preocupante, porque nós temos, só de impostos, nós temos negociados, mas tem que ser pago mensalmente. Além dos impostos negociados, que era uma dívida por volta de 7 milhões, foi negociado, conseguimos um desconto, mas tem o imposto mensal que tem que ser recolhido para não entrar também naquela ciranda de inadimplência, para fins de adquirir as certidões, que é muito importante. Agora, com essas emendas, a gente tem que estar em dia com esses documentos e é importante para que tenha a operacionalidade normal do hospital. No passado, o hospital chegou a ter uma dívida superior a 40 milhões de reais. Hoje, essa dívida está em torno de quanto aproximadamente? Por volta de 40 milhões, mas no final do ano a gente já reduziu por volta de 30, tá? Mas a gente, com o que está sendo pago também, com esses aumentos de receita, essa negociação dos impostos, que deu uma reduzida, ele já está reduzindo. Eu não teria como te dizer agora atualizado, mas ele está num caminho de redução. E depois que terminar esses empréstimos, a gente pensa também em começar a pagar os contratos renegociados, prestadores de serviços, e tem outras situações também que devagarzinho a gente está tentando, junto com a administração, que é a administração que está coordenando isso aí, a gente está apenas acompanhando. Nós temos um grupo de trabalho aqui, que a gente está sempre à disposição da administração, que é a Janete, e o Dr. Molon, a Elizabeth, a Simone tem participado, mais raro, mas temos sempre acompanhado esse trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria do hospital. Claro que o aumento da receita é importante, mas ao mesmo tempo, além do aumento da receita, é sempre oportuno dar uma monitorada nos custos, porque eles também impactam diretamente na saúde financeira. Os custos, até eu gostaria de frisar que está sendo muito bem controlado, tem uma equipe que está fazendo muito bem esse trabalho, e isso hoje em dia em qualquer empresa. Eu acho que se nós não trabalhar em cima de custos, vamos enfrentar dificuldades. Então, isso aí é que está sendo bem controlado. Isso aí temos recebido relatórios semanais e isso aí está sendo controlado. Não restam dúvidas de que as contas têm um peso muito grande. Aqueles empréstimos que foram contratados na reta final da intervenção por parte do município no Hospital São Carlos no passado, agora a conta está aí. A fatura veio e está aí para ser paga. Isso acaba pesando muito no nosso hospital aqui de Farroupilha. Embora a parte financeira tenha melhorado um pouco, ainda é muito complicada a situação das finanças do hospital. A batalha ainda não está vencida. O programa Jornal da Cidade segue e destaca os assuntos tratados e discutidos nas reuniões do Parlamento Regional acabam crescendo. A afirmação é do presidente
presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Alberto Meneguzzi. Na última quarta-feira, durante a reunião do Parlamento Regional aqui em Farroupilha, Meneguzzi esteve presente. Ele defende que assuntos como na área da saúde e também do turismo devam ser trabalhados em conjunto, coletivamente, pela região, como forma de buscar a sua solução. O presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul enaltece a importância do trabalho do Parlamento Regional. As reuniões do Parlamento Regional, elas são muito importantes. O ano passado o Parlamento teve uma sequência, esse ano está tendo novamente uma sequência. Então os assuntos como Corsan, assuntos como saúde, assuntos como infraestrutura, na reunião desta quarta-feira também a questão da Lei Candir, né, de o Parlamento Regional estar atento a isso, se juntar às prefeituras e aos prefeitos para pressionar uma votação, uma regulamentação da Lei Candir. Isso seria bom para os municípios, porque os municípios teriam mais recursos. Quer dizer, às vezes essas coisas parecem, bom, vamos fazer mais uma moção, vamos fazer mais um documento, mas é importante, né? O Parlamento tem a sua representatividade, são câmaras de municípios grandes, de uma região grande, de uma região desenvolvida, então cada documento que sai daqui, cada reunião, cada assunto que sai daqui, ele ganha uma proporção muito grande. Então essa união de esforços é que faz com que a região cresça. É importante a região trabalhar coletivamente e unida? É muito importante, né? Então, reuniões como do Parlamento, reuniões como da MESNI, a Tua Serra, enfim, esses organismos, essas entidades, quando elas se reúnem, esse pensar coletivo, esse pensar regional é muito importante. Então, quando a gente sai do nosso município e vem aqui, ouve as demandas de Farroupilha, ouve o presidente da Câmara de Bento, ouve Monte Belo, São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado, enfim, é importante ter esse pensamento regional. Esse pensamento regional, ao longo dos últimos tempos, ele se perdeu um pouco e é importante retomar isso, né? Porque às vezes os municípios de forma isolada fazem os seus trabalhos, mas eles dependem um do outro, né? Eu vou citar um exemplo, a questão da saúde depende um do outro, né? Caxias hoje é um polo de desenvolvimento econômico, mas é um polo de recepção de muita gente da região para a área da saúde. Então não tem como Caxias do Sul discutir saúde sozinho sem discutir com os outros municípios. Turismo é uma coisa que Caxias do Sul está tendo que aprender com outros municípios, reaprender a fazer. Então é importante essa discussão com outros municípios desses assuntos assim mais palpitantes como saúde e turismo que eu citei. Há alguns assuntos que ainda necessitam superar barreiras regionalmente para que eles possam prosperar? Eu acho que a questão da segurança é uma questão que precisa superar uma barreira. A Caxias do Sul existe uma discussão muito grande sobre cercamento eletrônico. Eu sei que os municípios sozinhos eles não conseguem fazer esse milagre. O governo do estado deixa a desejar na questão de suprir as necessidades das polícias, né? Então esse é um assunto que interessa muito os municípios. Parece que, às vezes, discutindo ele é um assunto de cada um dos municípios, mas é um assunto regional importante. Nós precisamos aumentar a discussão sobre os assuntos de segurança na região. E a questão saúde, porque é uma das grandes prioridades também do cidadão. O que a região pode fortalecer e melhorar, já que há uma longa fila de espera nas cirurgias eletivas? Olha, nós tivemos uma audiência pública a respeito desse assunto, sugerida inclusive pelo Parlamento Regional em Caxias do Sul no mês passado. Foi muito importante ouvir os secretários de saúde, as lideranças da área de saúde, os hospitais da região, os presidentes de câmaras. Caxias do Sul hoje tem sido um polo receptor de muitos pacientes. Caxias enfrenta uma dificuldade muito grande com as suas verbas, o município investe muito mais daquilo que é já legalmente permitido por lei, quer dizer, investe mais do que isso e não está dando conta. Então, saúde nunca é demais a gente discutir. O parlamento tem se debruçado a respeito disso, tem feito documentos, vão acontecer outras reuniões, mas se não houver uma discussão mais profunda envolvendo 5ª Delegacia Regional de Saúde, o governo do estado, cada uma das secretarias e até mesmo os hospitais, nós teremos muitos problemas, porque os municípios estão com fila de espera em cirurgias. Caxias do Sul, isso aí está numa situação, conforme o relato inclusive dos diretores dos hospitais, insustentável. Na área de traumatologia, o Hospital Pompeia é a referência, não tem dado conta. Então, se isso não for discutido e não for dividido um pouco desse custo, não só Caxias do Sul pagando toda essa conta, nós teremos ainda mais problemas no atendimento à população de toda a região.
Não há dúvidas de que a região precisa trabalhar coletivamente de forma unida para defender os seus interesses, as suas necessidades regionais. Há assuntos que não são mais só de Farroupilha, só de Caxias do Sul ou só de Bento Gonçalves, mas sim uma conotação de toda esta micro-região da Serra Gaúcha. Portanto, a união regional é fundamental. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar: presidente da ONG dos Peludos de Farroupilha diz de que após o município de Farroupilha ter assumido o controle da questão animal no município, os serviços pioraram. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e com a informação já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. E a informação não para.
Em recente entrevista à reportagem da TV Cidade Farroupilha, a presidente da ONG dos Peludos de Farroupilha teceu algumas críticas aos funcionários públicos que hoje têm a missão de cuidar dos animais no Centro de Amparo Municipal, mantido pelo Poder Público Municipal. Para Marlene da Silva, os funcionários não têm experiência para cuidar dos animais. Ela também declara que após a Prefeitura Municipal ter assumido o controle dos animais, piorou bastante os serviços. Olha, o meu posicionamento é o seguinte: não tem as pessoas que trabalham ali com os cães, elas não têm experiência. Elas não têm experiência com os cães. E uma pessoa só para cuidar de 180 animais, tu imagina uma pessoa para limpar, para alimentar, para olhar os cães. Tem que saber se está bem, se não está, tem que socializar os cães. Então, eles estão recebendo água e comida e estão limpando. Deu. E limpando como dá, né? Porque uma pessoa só, é impossível dela fazer isso. Não tem como uma pessoa só fazer isso. E então, ao meu ver, o que precisa? Pessoas que saibam trabalhar com os cães e não uma pessoa só. Eles têm que ter atendimento. Aquilo foi construído para eles. Foi construído para eles e para eles terem uma qualidade de vida melhor. Só que não foi o que aconteceu. Piorou os serviços que a ONG vinha fazendo, os serviços do Poder Público Municipal estão piores? Com certeza. Porque, assim, nós, mesmo com poucos recursos, quem acompanha na página, a gente sempre pedindo, mas a gente conseguia tratar. Nós não tínhamos um veterinário presente, mas nós levávamos para o veterinário. Então, e ali um veterinário que deveria estar presente, não estava. E os cães, ali, doentes e sem tratamento, né? Isso passou. Agora, eles já estão melhorando. Mas isso não pode ficar impune. Foram 11 mortes. 11 mortes. Em uns 45 dias. E foram mortos por causa do não acompanhamento correto e com a medicação que devia ter sido colocada aos cães? Assim, tratamento muito tardio, por exemplo, a pessoa avisava que o cão não estava bem, mas eles só iam olhar, começar a tratar 10 dias depois. 10 dias já é muito tempo. Não tem como reverter o quadro, né? Teve o caso de 2 cães ali que morreram por falta de atendimento mesmo. Um deles a ONG pegou, 2 deles a ONG levou para atendimento, né? Mas não deu tempo mais. Presidente, hoje os cães que estão machucados e que são abandonados são recolhidos pelo Poder Público Municipal? Olha, eu acredito que sim. Alguns a gente auxilia de alguma forma, né? Como os que nos pedem ajuda, a gente tenta auxiliar. Mas alguns eles recolhem. A gente não tem assim um contato ou uma parceria, como se fala. Eu gostaria de ter um acesso livre no canil. Não só eu, como o pessoal da ONG, né? O acesso livre no canil. Mas nós não temos esse acesso livre. Então, a gente teria que avisar, digamos, alguns dias antes. Eu não quero avisar, eu quero chegar lá, eu quero simplesmente chegar e ver o que está acontecendo. Não que eu me julgue melhor do que ninguém, mas eu gostaria que fosse assim, porque se está tudo bem, tu pode chegar a qualquer hora. Olha, esta questão do Centro de Amparo Animal aqui no município de Farroupilha ainda tem muitas interrogações. E está aí a constatação importante da presidente da ONG dos Peludos, dizendo de que o pessoal que trabalha no Centro de Amparo Municipal não tem a qualificação necessária para desempenhar a função de cuidar com os animais. O programa Jornal da Cidade segue e destaca:
para o promotor de justiça do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Carpes, a afirmação que muitas pessoas fazem de que prender criminosos não adianta é falsa. Segundo ele, o país hoje tem um problema muito grande com a superlotação dos presídios. Ele disse que isso é um problema político do país. O promotor Dr. Bruno Carpes também apresenta dados de que a grande maioria dos presos hoje não passam sequer 6 meses na cadeia. Os criminosos não ficam muito tempo na cadeia. Então, na verdade, não adianta olhar para os números absolutos, até para os números proporcionais, porque, por exemplo, 2 estados que emitem os dados praticamente integrais de quantos presos entram e quantos saem num semestre, mostram, por exemplo, que no Mato Grosso do Sul, o estado que mais remeteu dados, que a cada 100 presos, 96 saem num semestre. Portanto, que nós precisamos aumentar o tempo da pena, que se tornou muito desproporcional ao crime, ou seja, tempo de pena efetiva, preso. Porque estudos econométricos nos Estados Unidos comprovam, por exemplo, que um criminoso que comete crimes patrimoniais, furto ou roubo, a cada ano que ele fica preso, diminui 15 crimes patrimoniais numa cidade. Isso é estatística, isso é análise econômica do crime, que infelizmente muito pouco é desenvolvido no Brasil, eu venho aqui, inclusive dentro de uma universidade, conclamar que os nossos professores, que os nossos criminologistas comecem a estudar algo que vem sendo estudado muito bem nos Estados Unidos desde a década de 70. Promotor, muito se fala que prender não resolve. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto? A prisão, o sistema carcerário é uma forma de ressocializar? É o único caminho que temos no momento? Vamos por 2 pontos. O que a prisão não resolve, isso é uma mentira. Uma falácia que eu falo com toda a convicção. Eu mostrei na minha palestra que estudos dos Estados Unidos mostraram que se eles aumentassem a certeza de punição, isto é, a probabilidade do criminoso ser pego em razão do seu crime, e o tempo de prisão por esse crime aumentasse, que ele soubesse que ele ia ficar um tempo incapacitado, fora do seio social, isso diminuiria o crime. E hoje as estatísticas, os dados dos Estados Unidos mostram que, no número geral, o número de crimes voltou aos patamares da década de 70, com o aumento vertiginoso do número de presos. Além disso, os crimes contra a propriedade diminuíram em torno de 50% em relação à década de 70 nos Estados Unidos. Então existe, se nós formos olhar para estudos de análise econômica do crime, sim, a prisão resolve. E por isso eu trago antes a análise dos números, porque os números estão sendo enviesados, se eu coloco o número absoluto, é a mesma coisa. Avaliar números absolutos não diz nada. Por exemplo, o Brasil tem mais loiros que na Suécia. Mas não é por causa disso que em números proporcionais aqui se tem mais loiros que na Suécia. Na Suécia tem muito mais loiro no predomínio da sociedade do que no Brasil. Então, uma coisa é a superlotação, que eu explico que é um problema político, de falta de investimento. Outra coisa é analisar se a prisão resolve ou não. O segundo ponto que tu me perguntaste é em relação à ressocialização. A ressocialização, ela não pode ser o fim primordial da pena. Ela é uma questão secundária. Por quê? Primeiro, eu não gosto desse termo ressocialização. O termo que os criminologistas mais modernos usam é reabilitação. É a pessoa se reabilitar, parar, entender que o que ela cometeu é um mal, ela precisa se arrepender daquele crime cometido para buscar uma reabilitação sua. Hoje, quando se fala em ressocialização, parece que os criminologistas brasileiros, os especialistas mostram, estão pensando que o presídio é assistência técnica de gente. Isso não é verdade. Não existe como mudar uma pessoa. Isso é por exemplo, quando se faz um tratamento de alcoolemia, de um alcoólatra, de um drogado. Se ele não aderir à sua terapia, não existe pessoa no mundo que vai conseguir fazê-lo livrar das drogas. É o mesmo raciocínio. Então, todos os outros países, de países desenvolvidos, mostram. Inglaterra, mais de 50% volta a reincidir. Estados Unidos também. Muitos países da Europa, todos com mais de 50% de índice de reincidência. Por isso,
sim, o tempo de prisão precisa aumentar no Brasil, especialmente o fim da progressão de regime, passando, como a maioria dos países envolvidos, a adotar o sistema apenas de livramento condicional, quando a equipe multidisciplinar, com psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, entenda que ele não mais gera perigo à sociedade ou a probabilidade dele voltar a recidir é pequena. No Brasil, adotou-se a ideia de que a progressão de regime é um direito do preso, ou seja, olha-se para o preso que ele tem que sair do sistema e não olha para a sociedade que pode ficar à mercê dessa pessoa que decidiu o crime como carreira. Olha, é muito estarrecedor este dado que o promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Carpes, apresentou de que para cada 100 presos, 96 acabam não passando 6 meses na cadeia. Ou seja, nós ainda estamos naquela cultura, prende, solta, solta, prende, por aí afora. A situação é bem delicada na área da segurança pública. Agora no Jornal da Cidade, hora da meteorologia. Instabilidades seguirão ao longo da terça-feira em toda a região e meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas fortes. Vamos à previsão do tempo no boletim da Climatempo Meteorologia. Uma área de baixa pressão atmosférica continua atuando sobre o Paraguai e deixa as áreas de instabilidade bloqueadas sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, nesta terça-feira, a maior parte do estado gaúcho, incluindo a capital Porto Alegre, terá um dia bastante instável, com chuva a qualquer hora do dia e que pode ser forte em alguns momentos. A previsão também é de pancadas de chuva para o norte do estado, mas elas devem ocorrer de forma isolada e a partir da tarde. A passagem de uma frente fria em alto mar aumenta a nebulosidade e a umidade relativa do ar sobre o litoral de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis. Nessas áreas pode chover fraco ao longo do dia. Nas demais áreas de Santa Catarina e do Paraná, o predomínio é de sol, temperaturas elevadas e não há previsão de chuva. Atenção para o mar, que pode ficar agitado sobre o litoral do Rio Grande do Sul. A mínima prevista é de 16 graus em Porto Alegre, 14 graus em Curitiba, a máxima é de 22 graus em Florianópolis, 20 graus em Porto Alegre. Então a meteorologia prevendo de que o mau tempo, as instabilidades que dominaram a segunda-feira vão continuar agora também ao longo da terça-feira e até tem a possibilidade de temporais, chuvas fortes nas próximas horas em Farroupilha e também na região da Serra Gaúcha. Muito cuidado porque tem tido muito nevoeiro, muita neblina. Quem utiliza o trânsito vá com toda a cautela e com muita calma. E desta forma nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Você pode assistir na íntegra a edição de hoje do nosso Jornal da Cidade pelo YouTube. Acesse a página do YouTube da TV Cidade Farroupilha, você vai encontrar a pasta do Jornal da Cidade e ali vai estar registrada a edição de hoje do nosso programa, que você poderá revê-la novamente. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo prestígio. Continue na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. A todos um grande abraço e até o nosso próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.